Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o REC 11, né? Um dos melhores fundos imobiliários da carteira aqui do nosso canal, né? É um excelente fundo, ele tem nos dado um excelente resultado, né? Independente do cenário aí de Selic alta, nos deu muito retorno, Selic caindo, ele continua nos dando muito retorno e nós vamos mostrar porque que ele é um dos fundos imobiliários mais seguros, né? Ele tem uma grande tradição no mercado imobiliário, né? Ele não é tão falado, ele é um pouquinho fora da bolha, né? E ele continua dando excelente retorno, né? A sua cotação fechou sexta-feira na casa de R$ 85,19, né? O dividendo atualmente dele, né? Mesmo depois de intensa subida, que eu vou mostrar para vocês, está 12,53%, ou seja, pagando muito mais, ou seja, muito, mas muito mesmo do que a Selic. Se encontra descontado um excelente fundo imobiliário de papel a preço de banana, né? Tem uma liquidez de 2,70 milhões e uma valorização de 10,97. Agora eu preciso explicar para vocês. A valorização deste fundo, né? Ele se valorizou bastante. E mesmo se valorizando bastante, está somente 10,97. Por quê? Porque a carteira deste fundo é muito diversificada, né? Então, essa cotação tem que andar muito, né, para chegar no seu valor ideal, ou seja, chegar no seu preço justo. Só mostrar para vocês, ó. O patrimônio dele por cota, como vocês podem observar, é R$ 96,15. Ou seja, nós temos uma margem aí de R$ 10 que ele precisa subir ainda para atingir o seu valor ideal, o seu valor justo, né? Nós já compramos ele muito antes, né? Principalmente lá no início de 2023, o nosso dividendo está na casa de 15% ao mês, né? Porque ele se encontrava muito descontado, dando uma excelente oportunidade. Então a gente aportou bastante nele, né? A gente está com dividendo de 14,5, em alguns momentos chegando a bater até 15% de dividendo, né? E logo depois de um ano, né? Completando agora um ano que ele já está na carteira, mesmo assim ele ainda continua entregando dividendo de 12,53, ou seja, é muita coisa, né? Ou seja, um excelente fundo imobiliário, né? Ele é um fundo de papel, né? Tem uma taxa de administração muito baixa, 0,20%. Tem 179.553 cotistas, né? E eu sou um desses cotistas. Mais de 26,4 milhões de cotas, né? Seu valor patrimonial por cota R$ 96,15. Hoje ele está na casa de 85, né? O seu valor patrimonial 2,54 bilhões, né? E o seu último rendimento 0,76 centavos, né? E este fundo ele entrou na carteira devido a uma indicação do Ricardo Natali, né? Então lá no início de 2023, né, vendo uma indicação do Ricardo Natali, eu fiz uma análise dos fundos imobiliários e percebi que o REC 11 era uma das melhores oportunidades daquele momento, né? E colocamos ele na carteira, né? Ele sofreu uma pequena quedazinha aqui nos últimos meses, né? Principalmente aqui nos últimos dias, e eu não fiquei triste, pelo contrário, se ele vier cair mais, a minha esperança é aportar mais e comprar mais.
certo? O REC, ele é um fundo que tem dado um bom retorno, e eu digo para vocês, se ele cair, né, o jacaré está com a boca aberta, né? Então, se ele cair, né, se ele der de novo a oportunidade que ele deu aqui para nós, há um ano atrás, onde ele ficou na casa ali de 76, 77, 80, não tenham medo, a gente tem caixa e a gente vai aportar para valer nele, porque eu vou mostrar para vocês o quanto a carteira dele é boa, né? Aqui, ó, ele é um fundo antigo, tem mais aí de 10 anos, né? Tem quase 10 anos, na verdade, né? O REC 11, né? Quase 10 anos, né? Todo mundo está posicionado nele, está super feliz. Né? O dividendo dele atual, mesmo com valorização 12,53, o dividendo dos últimos 5 anos, 15,63. Pagando 15,63 com pandemia, pessoal. Então, o principal teste para você saber se foi um bom fundo foi se ele pagou bastante na pandemia, né? E na pandemia ele estava entregando 0,9%, 1% e mais de 1% ao mês. Ou seja, um fundo bem seguro, né? Os seus dividendos subiram, depois eles caíram, né? Então ele fica oscilando, né? Por que um KNCR11 da vida ele é um dividendo linear e o REC 11 ele é variado? Justamente por causa disso. O KNCR11 ele é atrelado à Selic. A Selic ela é previsível. A Selic ela é mudada na canetada na reunião do Copom. Então, a Selic foi para 11,25. Daqui a 45 dias somente, nós vamos ter uma nova reunião onde a Selic vai cair. Então, por isso que o gráfico do dividendo de um KNCR é a coisa mais linda do mundo. Já o REC 11, ele é um fundo que tem CDI na carteira, tem, mas ele é um fundo de inflação. Ele é um fundo que ele reflete a realidade do mercado. Por quê? Porque a inflação, o governo não tem controle. Ele pode até tentar controlar subindo a Selic, mas isso não significa que ele vai ter o controle, porque a inflação ela é um organismo vivo, né? Ela não é mexida diante de uma canetada, ela é a realidade, né? Você está na sua casa de hoje para amanhã, a gasolina subiu, a inflação sobe. Não precisa esperar 45 dias para alguém dar uma canetada. Então, é isso que acontece. Se você tem cotas assim como nós, até o dia 8 de janeiro, no dia 15, né, agora, nós vamos receber aí 75 centavos, certo? Só para mostrar uma coisinha para vocês, com relação ao gráfico dele, né? Então, ele já foi ali perto das máximas, né? Que foi ali 93,46, e depois ele veio caindo, né? A minha esperança é que ele venha a cair mais, mas não rapidamente. Ele se recuperou porque ele está pagando muito dividendo. Ele caiu de novo, né? Batendo aqui na casa de R$85, né? E a minha esperança é que ele venha se aproximar na casa dos 80, né? Que essa é a nossa esperança. Ele venha bater aqui na casa dos 80, é a oportunidade que nós temos aí para aportar. Por quê? Porque dificilmente eu acho que nós vamos pegar a oportunidade que nós pegamos no ano passado, que foi pegar ele abaixo de R$80, né? Que foi uma excelente oportunidade. Tínhamos caixa e despejamos forte porque ele estava muito barato, né? Então ele subiu drasticamente, caiu, mas essa queda não foi a queda que nós esperávamos. Então estamos aí com um dinheirozinho guardado para comprar, principalmente se essa queda aqui permanecer, que eu acho difícil, né? É uma dúvida que eu estou se isso vai acontecer, porque ele está pagando muito mais do que a Selic.
e é uma carteira segura. Eu tenho falado para vocês que é uma carteira segura, eu vou mostrar para vocês agora, certo? 88% na sua carteira são CRIs, né? 5% investe em fundos imobiliários, 3% do seu patrimônio está em imóvel, porque ele possui um excelente imóvel dentro da carteira, né? 4% estão em cotas de fundos de investimento, né? Então é assim que se distribui o REC 11, né? O primeiro ponto é o seu portfólio, certo? O primeiro ponto é o portfólio dele, né? O portfólio dele sabe quantos ativos ele vai possuir dentro do seu portfólio. Deixa eu acabei passando aqui. Ele possui 104 ativos no seu portfólio, ou seja, uma carteira altamente diversificada, como é a carteira do IRDM11, certo? Mas por que ele não está sofrendo como o IRDM11 se a carteira dele é diversificada como do IRDM11? Porque o IRDM11 ele tem uma grande quantidade de fundos imobiliários dentro da carteira e dentro destes fundos estão DEVA 11, HCTR, Tordesilha, né? E eles sofreram muito ano passado e estão derrubando o IRDM11. Isso já não acontece com o REC 11, né? Então o REC 11 tem 104 inquilinos, né, aí dentro do seu portfólio, né? Ou seja, ele é altamente diversificado, onde nós vamos ter carteiras indexado ao IPCA, né, CRIs de IPCA e CRI de CDI, né? Como a tendência é a inflação subir, então sua carteira indexada à inflação é se valorizar. E se a inflação subir, o retorno do REC 11 vai ser explosivo. Por quê? Porque é IPCA mais 7,5, IPCA mais 8 e GPM mais 8. Né? Então nós chegamos aí a ter uma inflação, sei lá, de 8%, de 5%, de 7%. Então esses dividendos eles vão subir muito. E a Selic caiu, impacta o fundo, mas não tanto, porque é CDI mais 2,4, ou seja, como a Selic está 11,25, mais 2,40, isso dá 13,65, ou seja, está pagando bem próximo da Selic que era no ano passado, que era de 13,75, só que 13,75 era na tela do computador, porque quando você vai resgatar o título, você tem que pagar no mínimo aí 20%, dependendo do período que você está com esse título, no mínimo aí 25% você vai dar para o governo, e quanto mais tempo você ficar, essa taxa vai diminuindo, certo? Então, mesmo que a Selic venha a cair, o fundo não vai ser tão afetado, porque ele é CDI mais alguma coisa. E se a inflação disparar, né, aí vamos conseguir extrair a maior rentabilidade da carteira, certo? Então, aí, grande quantidade ali de investidores aí na sua carteira, né? Nós temos dentro da carteira 4 fundos imobiliários, SNCI 11, né? De ter investido aí 26 milhões, Valora CRI de infraestrutura, né? 20,901 milhões, a Porto Seguro, né? 46,7 milhões, e VRTM, né? Ele tem investido aí 40,1 milhões. E além disso, ele tem um imóvel dentro da carteira, né? Que a gente não sabe, mas o REC 11 ele tem um imóvel que é o Morumbi Plaza, né? Parece muito com o MXRF11. O MXRF11 ele possui imóveis dentro da sua carteira, né? O REC 11 também possui um excelente imóvel dentro da sua carteira, né?
E isso faz com que o REC 11 seja um dos melhores fundos de papéis atualmente, né? Os melhores fundos de papéis atualmente, e se encontra a preço de banana, que você não vai encontrar um fundo imobiliário diversificado pagando mais do que a Selic e a preço de banana, como é o REC 11. Né? Então, um fundo extremamente seguro e diversificado, certo? Então, essa é o nosso vídeo do nosso canal, chamando a atenção de vocês para essa excelente oportunidade que vem dando sopa aí há mais de um ano, né? E talvez você esteja perguntando, você está falando do REC 11 para a gente comprar e ele se valorizar e você ganhar dinheiro? Não. Quem é cotista de fundo imobiliário, meu objetivo não é que ele se valorize para eu ganhar dinheiro, porque eu não vou vender. Pelo contrário, se ele cair, aí sim é benéfico para mim, porque eu compro ele mais barato e recebo mais dividendo. Isso funciona principalmente para ações ou para fundo imobiliário que as pessoas compram, né, barato, esperam ele se valorizar para vender, que são os trailers, swing trailer, né? E o nosso objetivo aqui não é esse. O objetivo não é que o fundo se valorize e eu compre ele mais caro. Não. O objetivo aqui, pelo contrário, é que ele venha a cair, né? Por isso eu estou trazendo a imagem para vocês, porque ele está em queda, ou seja, está abrindo essa excelente janela de oportunidade de comprar ele mais barato, receber mais dividendo, certo? Porque quem compra para vender, o objetivo é que ele suba. Quem compra para juntar, quanto mais ele cair, melhor, pessoal. Então, são raciocínios diferentes, certo? Então, vocês que acompanham aqui o nosso canal, que ainda não segue, peço que você passe a seguir aqui o nosso canal, né? Nós trazemos notícias sobre fundos imobiliários aqui, certo? Trazemos os principais fundos, trazemos oportunidades que o mercado está dando e trazemos alguns fundos imobiliários que não estão dentro do radar, mas que são excelentes oportunidades, certo? Então, peço que vocês possam curtir, que vocês possam recomendar, se possível, assistirem o vídeo do nosso canal até o fim, certo? Um abração para todos vocês, Deus abençoe todos vocês e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023, né? Porque quem comprou aí ano passado está recebendo um dividendo muito alto, né? Quem está entrando agora em 2024 vai receber um dividendo menor, né? Isso é inevitável, né? Mas o mercado ainda apresenta oportunidade e um dos grandes exemplos é o REC 11, certo? Valeu e até o nosso próximo vídeo.